gente, bom dia! Agora são 9h30 da manhã, mas já levantei, já tomei meu café da manhã. Geralmente eu acordo entre 7 e 7 e pouco, que é o horário que meu marido acorda também para ir trabalhar. Então eu sempre acordo nesse horário junto com ele. Porém, não é sempre que eu consigo tomar café nesse horário, porque é muito cedo e eu não consigo, não é toda vez que eu consigo acordar e já tomar café. Eu tenho estômago muito fraco, então às vezes eu consigo tomar café junto com ele e outras vezes eu preciso tomar depois. E aí que é o caso de hoje, né? Hoje eu tomei depois que ele já tinha saído para trabalhar. Gente, vocês viram, né? Já troquei de roupa. Hoje eu tenho compromisso, hoje eu tenho consulta com a psiquiatra a respeito da minha ansiedade que eu venho tendo já faz um tempo. E hoje eu vou passar com a psiquiatra. Já passo com uma psicóloga, mas hoje eu vou passar com a psiquiatra. Provavelmente ela vai me passar uma medicação. E aí depois eu volto aqui contar pra vocês como que foi. E aproveito pra contar também a respeito de como eu lido com a minha ansiedade, porque eu sei que tem muita gente que passa por isso. E eu vou contar pra vocês depois, assim que eu chegar. Não prometo que eu vou conseguir gravar lá pra vocês, porque sempre que eu vou é sempre muito cheio. É no mesmo lugar em que eu passo com a psicóloga. Então toda vez que eu vou lá é sempre muito cheio. Então não sei se eu vou conseguir gravar, não prometo. Mas assim que eu chegar da consulta eu venho aqui conversar com vocês e contar como foi e contar um pouco de como eu lido com tudo isso. Vamos lá então, né, gente? Hoje tá um dia bonito, dia de sol, amanheceu chovendo, mas logo depois que eu já levantei, já mudou o tempo. Aqui anda muito assim ultimamente. Mudança de tempo muito rápido, sabe? Então é isso. Agora tá calor, graças a Deus, porque eu não gosto de sair com chuva. Calor e não está chovendo, né? E é isso, vamos lá, né? Gente, vamos lá então, né? Fui lá na psiquiatra, ela já me passou uma medicação, né, pra me auxiliar na questão da ansiedade. Já expliquei toda a minha situação pra ela e ela me receitou uma determinada medicação. E vamos lá, por que de tudo isso, né? Por que eu resolvi procurar ajuda, né? Como que eu lido com isso, como que tem sido os sintomas pra mim. E assim, gente, a ansiedade com cada pessoa é diferente, né? Existem graus de ansiedade. Para uma pessoa, ela tem alguns tipos de sintoma, outras já são diferentes. Algumas pessoas têm crises de ansiedade, outras não, outras são fases, episódios, né, de ansiedade durante o decorrer da vida. E comigo tem sido assim. Toda a minha vida eu sempre fui uma pessoa muito intensa, muito preocupada, sabe? Então, muito chorona, choro pra tudo. Se eu tô feliz eu choro, se eu fico triste eu choro. Se eu tô com raiva, brigo com alguém, eu choro.
de raiva. Enquanto eu não choro, parece que aquilo não alivia, né? Então, de certa forma, o fato de eu chorar é bom, porque é uma forma de eu botar pra fora aquilo que eu tô sentindo. Mas isso também demonstra um certo grau de emoção, né? Que eu sinto, porque eu preciso chorar pra tudo. Então, eu sempre fui muito emotiva, muito. É bom e não é, né? Não sei até que ponto é bom isso e até que ponto não é. Mas enfim, a questão é que eu sempre fui muito preocupada. E também a questão de eu ser muito certinha com as coisas, muito responsável, nunca fui muito de sair, sempre fui uma pessoa mais caseira, de ficar em casa. Então sempre com aquelas responsabilidades, sabe? Não que alguém exigisse que eu fosse assim, mas eu sou assim, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito responsável, talvez por ter sido filha mais velha, né? Então você já tem uma responsabilidade maior. Então, tem coisas na nossa vida que não precisa ser tão certinho, gente. Tem coisas que a gente pode levar com mais naturalidade, sabe? Não precisa ser com tanta seriedade assim. E eu percebo que muitas coisas eu levo muito a sério, sabe? Assim, se alguém fica doente, eu já acho que tá com alguma coisa que ela precisa ir no médico, que tem que fazer isso, fazer aquilo, sabe? Claro, tem que ir no médico, óbvio, mas não é assim, sabe? Urgente, não é uma coisa urgente que se a pessoa não for no médico ela vai morrer. Não é assim. Então eu tenho uma certa preocupação. Tudo que chega até a mim chega com uma certa intensidade, né? Então, se eu vejo, por exemplo, uma notícia na televisão, ou uma chuva, deu enchente, não sei na onde, ou tal lugar, tal país está em guerra, um exemplo, né, que eu tô dando. Eu já me coloco no lugar das pessoas e já imagino eu naquele cenário, sabe? Acontecendo com a minha família, acontecendo comigo. Então, a minha imaginação, a minha cabeça vai muito além das coisas. Isso é uma coisa que me incomoda bastante. Então, assim, são várias coisinhas que, quando acontece, você não leva muito em consideração. Mas quando chega numa fase da sua vida que aquilo tá te fazendo muito mal, é a hora que você para e pensa, não, tem alguma coisa de errado, né? Não pode ser, não pode ser assim. Mas assim, eu acho que o que mais me atrapalha na questão da minha ansiedade é o meu emocional mesmo, sabe? Medo das coisas, não saber lidar com algumas coisas da vida, sabe? Que a gente tem que passar, que a gente precisa. Eu tenho uma certa dificuldade às vezes com isso. Tem coisas que eu consigo passar de boa, tem outras que pra mim já tá acabando o mundo e eu acho que eu não vou conseguir passar por aquilo. E é isso que acontece, sabe? Mas tudo tem uma justificativa, né, no decorrer da sua vida. Às vezes são traumas, né? Tem gente que sofre muito agora porque tem traumas de infância e tal. No meu caso, gente, eu acho que é mais questão do emocional mesmo. Eu tenho o meu emocional muito abalado. Então, várias coisas foram acontecendo na minha vida para que chegasse nesse ponto. O ápice de tudo foi agora, no ano de 2022, né? Que foi o ano, acho que pra mim, mais difícil que teve. Até então, desde 2020 pra cá, tem mudado muita coisa, né, gente? Isso acho que pra todo mundo. Mas eu percebo que foi aos poucos, de 2020 pra cá, foi piorando mais essa questão da ansiedade. Por quê? 2020 era o ano do meu casamento. Estava marcado em outubro de 2020. E aí foi quando aconteceu a pandemia, né?
começo do ano, toda aquela coisa da pandemia, fecha tudo, e aquilo que todo mundo passou, né? Todo mundo presenciou. E aí até então, tudo bem, meu casamento estava marcado para outubro daquele ano. E aí até então não tinha, tava tudo certo, não tinha desmarcado ainda, né? Eu falei, eu não vou desmarcar, né? Vamos ver como que vai ser o decorrer. A gente não tinha tanta noção, né? Do que. A gente não tinha muita proporção do que podia acontecer, do que estava acontecendo. Então era tudo novo, né? Então eu falei, eu vou esperar. Tá muito cedo ainda pra eu ir lá e desmarcar, né? Só que daí chegou no período em julho, se eu não me engano, que deu uma melhorada, né, nos casos de Covid, deu uma baixada um pouco nos casos. E aí eu comecei a pensar, não, acho que agora vai dar, né? Vai dar pra fazer a festa. Até então tava tudo assim, meio que incerto. Aí quando foi chegando o próximo de outubro, que daí foi aumentando os casos de novo, e aí a moça do buffet chegou pra mim e falou, cara, a gente vai ter que adiar seu casamento. Sabe aquela coisa, gente, de que, tipo, parece que tinham jogado um balde de água fria em mim? Porque você tava toda esperançosa, né? Esperando já, imagina, já tinha praticamente, já tava tudo certo, já tinha ido atrás de buffet dessas coisas de casamento, acho que um ano antes, um ano e meio. Então você tá naquela, já fazia tempo que eu tava naquela expectativa. E aí precisou ser adiado. Aí eu chorei muito, fiquei muito mal. Porém, aceitei a situação, né, gente, porque não tinha o que fazer mesmo, né? Não tava acontecendo todo um reboliço, né, no mundo. Então, não tinha o que fazer. A única alternativa era adiar mesmo. Só que daí depois disso já foram adiados outras vezes e muitas outras vezes foram adiados e até que estava marcado depois para março de 2021. E aí tava tudo certo que março de 2021 ia sair, tanto que tava marcado no cartório, eu ia casar no sábado e no domingo ia ser a festa. E aí o que acontece? Faltando 4 dias pro dia da festa, eu estava no centro com a minha mãe resolvendo os últimos detalhes do casamento. E a moça do buffet me liga de novo falando que ia ter que adiar novamente o meu casamento, porque não dava pra fazer daquele jeito, né? Não tinha como, eles não estavam podendo trabalhar daquela forma. Então eu chorei um monte de novo, sofri bastante. Imagina, gente, faltando 4 dias pro casamento. Você já tava naquela expectativa, achando que ia dar certo, falar, agora vai dar certo. Com todas as restrições, mas vai dar certo. E aí foi tudo por água abaixo de novo. Mas como já estava marcado lá no civil, a gente casou no civil e teve que adiar a festa novamente. Então a festa do meu casamento foi acontecer só em outubro de 2021. Alguns meses depois, vários meses, né, depois do casamento. E aí foi isso. Aconteceu, foi tudo lindo, maravilhoso, porém teve todo um processo que eu passei aí que me causou muita frustração e eu fiquei muito nervosa. E isso aumentou um pouquinho a minha ansiedade. Depois teve a mudança de vida, né, gente? De morar com os meus pais pra uma outra vida, né? Vida de casado. Também teve uma outra mudança de vida que você tem que se adaptar toda, né? Então também foi difícil, porque eu sou muito apegada com a minha família, com meus pais. E sair da casa deles pra mim foi bem difícil. Mas acostumei rápido. Mas aí tem toda uma adaptação, né, com a vida de casado e tal. Até você se adaptar leva um tempinho. E aí, beleza, gente, foi feita a festa em outubro de 2021 mesmo.
E logo depois da festa, também teve a questão da cirurgia da minha mãe, em dezembro. Tava marcada a cirurgia para ela, para retirada do útero. E aí aconteceu que ela fez a cirurgia, mas teve complicações e ela acabou, né, pegando uma infecção generalizada. E aí meu mundo acabou, gente. Aí eu fiquei sem chão, literalmente. Sofri demais, acho que eu nunca sofri tanto na minha vida igual eu sofri nesse período. Que eu chorei muito, gente, eu não dormia, não comia direito, eu não vivia enquanto minha mãe estava lá naquele hospital. E o desespero dela, né, da dor que ela estava sentindo, eu não poder fazer nada. E já pensando nos piores cenários, e não só pensando, gente, mas vivenciando, porque eu sofri de uma certa forma que era como se minha mãe tivesse morrido e eu já estivesse vivendo aquele luto. Então, eu sofri, nossa, não gosto nem de pensar, sabe, naquela fase. Então, gente, nesse período eu sofri demais, meu cabelo caiu demais. Porque comigo é assim, eu fico nervosa, meu cabelo cai e eu sofro muito com o intestino, sabe? Dor no estômago, intestino lento. É como se meu organismo, como se parasse, sabe? Como se o meu organismo desse um alerta, sabe? Então, pra mim, reflete nisso. E aí, toda vez que eu fico nervosa, passo mal, é isso. Então, eu fiquei muito mal nesse período, sofri demais. E já pensando, né? E era época de final de ano, gente. Época de Natal, final de ano. E eu já pensando como seria passar o Natal e Ano Novo sem a minha mãe, sabe? Não conseguia imaginar a minha vida sem a minha mãe. E não conseguia cair minha ficha que eu tava vivenciando aquilo. Eu fiquei literalmente sem chão, nada me consolava. E enquanto eu não via minha mãe bem, porque a gente também não podia ficar no hospital com ela, eles não liberaram. Então a gente só tinha notícia quando a minha mãe conseguia falar com a gente. Graças a Deus hoje em dia tem esse celular, né? Então ela ficava com o celular lá no hospital, ela passava as informações pra gente. E quando ela conseguia, porque na maioria das vezes ela estava com muita dor, então imagina, uma pessoa com infecção generalizada ali, internada, né? Não tinha muito o que fazer, então a gente quase não tinha muitas informações, as informações eram meio vagas, né? E aí, nossa, foi uma tortura aquela fase. E aí, graças a Deus, por um milagre de Deus, Deus devolveu a vida para minha mãe, deu tudo certo, graças a Deus. Só que, gente, ficou aquele trauma, né? Eu não conseguia lidar com aquilo, com aquela sensação, eu não tinha reação. E aí minha mãe recebeu alta uma semana antes do Natal, ela foi para casa e nesse período eu trabalhava no comércio. Então, no final de ano a gente trabalhava até as 10. E eu saía 10 horas do serviço e falava pro meu marido, vamos na casa da minha mãe, eu quero ver ela. E eu chegava lá, gente, 10 horas da noite, e era 1 hora da manhã e eu lá ainda. Sabe aquela coisa de não querer ficar longe e medo de sair de perto dela e acontecer alguma coisa e eu não ficar sabendo, ela ter que voltar pro hospital, ou alguém não falar pra mim porque sabia que eu tava nervosa. E sofrendo aquilo, sabe? E ela já estava em casa se recuperando e eu ali ainda sofrendo, não queria ficar longe, queria ficar ali 24 horas por dia, mas não podia, né? E aí foi um sofrimento, nossa, e tanto. E aí eu fiquei com um certo trauma depois disso. E aí a gente passou o Natal, o Ano Novo ali junto com ela totalmente de repouso, né? Mas graças a Deus a gente estava ali tudo junto. E aí no comecinho de 2022, em janeiro, eu caí de cama, eu fiquei doente. Acho que devido a tudo isso que aconteceu, né? Eu fiquei ruim, eu fiquei com infecção, fiquei de cama. Na mesma época, no mesmo momento ali, meu marido ficou ruim de gripe, uma gripe muito forte, ele pegou atestado no serviço.
E aí eu não podia cuidar dele, ele não podia cuidar de mim. E acontece que ficou eu na casa da minha mãe, ele na casa da mãe dele. E a gente ficou assim, gente, por 2 semanas assim separado, porque eu estava com a imunidade baixa e também precisava de auxílio de alguém ali, ele também. E aí ficou assim, ele ficou uma semana na casa da mãe dele, eu fiquei essa mesma semana na casa da minha mãe. E aí ele se recuperou da gripe, voltou a trabalhar, voltou embora para casa e eu ainda continuei na casa da minha mãe por mais uma semana até eu me recuperar bem. Então foi também mais um período difícil ali, turbulento, que a gente teve que passar. E aí depois, o ano de 2022, gente, foi um ano muito difícil, onde aconteceram muitas coisas. Eu perdi meu emprego, não deu certo mais lá, passei muitas humilhações. Foi um ano também que todo mundo ficou doente em casa, sabe? Cada vez era um susto. E aí meu psicológico não tava pra isso, eu não tava conseguindo mais lidar com esses tipos de coisas, sabe? Foi me abalando muito. E até que chegou numa fase que eu falei, não dá mais, eu vou ter que procurar ajuda, né? Até meu marido me incentivou bastante para isso, porque ele me viu tanto que isso me fazia mal. E ele falou, não, você realmente precisa de ajuda. Ele já havia falado outras vezes, mas né, precisou acontecer tudo isso para eu ir procurar uma ajuda. E aí, a hora que eu fui na psicóloga, eu comecei a passar na psicóloga em setembro do ano passado, tô passando até agora, né? E assim, tem me ajudado bastante em muitos aspectos, tem me ajudado, algumas coisas já percebi que já melhoraram, eu melhorei, né? Mas ainda tem muito o que fazer, muito o que melhorar, é todo um processo, né, gente? Não é de uma hora pra outra, a gente sabe disso. E aí hoje eu passei na psiquiatra, porque ela me indicou uma medicação que vai me auxiliar nisso também, né? Nessas questões emocionais. E é isso, e aí eu vou mostrando pra vocês a minha evolução, como que tá sendo em relação a isso. Mas é isso, gente, isso não é nem um terço do que eu já passei com a minha ansiedade, mas esse foi o ápice, né? Pra eu procurar uma ajuda. E devido a tudo isso, das minhas ansiedades, eu tenho a síndrome do intestino irritável, que nada mais é do que um intestino irritado, um intestino lento, tudo por causa do psicológico, né? Óbvio que não é só o psicológico, não é só o emocional. É alimentação, é estilo de vida, né? Exercícios físicos e tal. Mas se você já não tem uma vida muito ativa, né? E o seu psicológico é muito abalado, a intenção, gente, é só piorar, né? E comigo aconteceu isso. Não sei, não é todo mundo que já ouviu falar dessa síndrome do intestino irritável, mas não é nada grave, gente, é uma síndrome, né? Que é causada justamente por esses tipos de coisa, a má alimentação, principalmente o emocional, né? Quando você não consegue lidar muito com o emocional, pode causar isso, porque existe uma ligação muito grande entre o nosso cérebro e o nosso intestino, tanto que o nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro, né? Porque tem uma ligação muito grande, gente. Então, tudo, se a sua saúde mental não estiver bem, vai refletir no seu intestino. Então, é o que acontece comigo e é o que acontece. Quando eu tenho esses episódios de crise, eu tive agora em janeiro, fevereiro, eu tive que mudar toda a minha alimentação, gente. É como se você tivesse que fazer uma dieta. E óbvio que cuidar da sua mente, né? Mas assim, se você não mudar a sua alimentação, se você não criar hábitos diferentes na sua vida, você vai ficar sempre sofrendo disso. Então, só nesses 2 meses já emagreci 3 quilos, porque eu tive que mudar toda a minha alimentação, beber bastante água, praticar exercícios físicos, comer coisas mais leves, né? Não comer muita bobeira.
porque isso prejudica mais ainda. E cuidar da saúde mental, que é o que eu tô tentando fazer. E com essa medicação que a psiquiatra me passou, isso é para melhorar também a questão da síndrome do intestino irritável. Por quê? Você melhorando a sua saúde mental, você também vai ajudar no resto, né? É isso, infelizmente. Se a gente não cuida da nossa saúde mental, todo o nosso corpo o nosso corpo ele reage de alguma forma, né, gente? Então, essas dores que a gente aparece dor até onde não existe. Até onde a gente nem imaginava que existia, que podia ter dor, a gente tem. E é isso que acontece, eu sofro demais com isso. Então é por isso também que eu fui procurar ajuda, né? Porque são várias coisas que chega numa fase que você fala, não aguento mais, tem que procurar ajuda. E é isso, gente, é por isso que eu indico demais que vocês, quem sofre, né, com essa ansiedade, que eu sei que é uma coisa que acontece é uma realidade de muitas pessoas hoje em dia, e não demorem, gente, para buscar ajuda, não demorem, porque quanto mais rápido você conseguir procurar uma ajuda, melhores são os resultados, né? E não te prejudica futuramente também em outras coisas da sua vida, né? Porque isso só destrói com a gente, só destrói. E abre espaço para pensamentos negativos, para coisas ruins na sua vida, mexe toda com a sua estrutura. Então, não demorem, sabe? Não procurem ajuda o quanto antes. Então é isso, gente. Esse foi mais um vídeo de hoje. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque só esse tempo que eu fiquei contando e falando sobre minha ansiedade já foi mais da metade do vídeo. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Não se esquecem de se inscrever, de deixar um comentário aqui pra mim, que eu vou gostar muito de ler, de saber como que vocês reagem também, quem tem a ansiedade, né? E eu vou gostar muito de ver os comentários de vocês. E me acompanhem lá no meu Instagram, @milafrancine. E é isso, gente. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.